Boa noite a todos. É com muita alegria que eu, professora Diana Navas, que sou coordenadora hoje do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, dou a vocês as boas-vindas para este nosso primeiro evento do semestre, uma oficina que sempre oferece a oportunidade de todos aqueles que têm dúvidas no preenchimento do Lattes, de resolverem as suas dúvidas, né, de lidar com essa plataforma que normalmente não é muito querida por todos nós, mas essencial na vida acadêmica. Então, dou boa noite a todos, agradeço muito a participação de cada um de vocês, dos nossos alunos do programa, de todo o público externo. É uma alegria mesmo poder, numa noite de sexta-feira, contar com a presença de todos vocês. Eu gostaria de agradecer aqui a professora Elizabeth Cardoso, a professora também do programa, e que faz parcerias maravilhosas, ajudando no desenvolvimento aqui de todas as nossas atividades. Agradecer imensamente a Aline, que é pós-doutoranda do programa, ela tem a supervisão da professora Elizabeth Cardoso, e a Aline tem se mostrado muito talentosa nas oficinas que já ofereceu sobre o Lattes e que continua oferecendo, porque as dúvidas sempre são novas, cada vez mais agora que nós estamos também tendo a possibilidade de fazer atividades que antes não eram frequentes. E agradecer também ao Ademir, que é doutorando do programa e que contribui para que tudo isso aconteça, organizando essa parte das inscrições, dos certificados. Então, meu muito obrigada a todos vocês que ajudam essa atividade a acontecer. Eu gostaria de deixar aqui alguns convites. O primeiro deles é que vocês participem das demais atividades do programa. Nós vamos ter, no mês de abril, um seminário internacional sobre o livro Objeto. Então, seria uma alegria poder contar também com a participação de vocês. O Ademir vai colocar aqui no chat o link para que vocês possam participar desse evento. Vamos ter também um evento em abril, muito especial, um evento que vai dar início às celebrações à Semana de Arte Moderna, que no ano que vem completa o seu centenário, mas que aqui nós já vamos dar início a essa celebração e nos prepararmos para o grande evento que acontecerá no próximo ano. Então, sintam-se convidados. Quem ainda não segue as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, sigam as nossas redes, porque este semestre vai estar recheado de atividades muito interessantes. O Ademir vai dar um recadinho para vocês sobre a questão dos certificados por participação. Então, ouçam as instruções do Ademir, para que vocês depois possam saber como o certificado vai ser emitido, quando, o que é preciso fazer, tá bom? Então, Ademir, eu passo a palavra a você. Bom, boa noite a todos. O certificado nós vamos emitir já nos próximos dias. Eu acredito que no prazo de 15 dias já estarão todos já recebendo o certificado no e-mail. Só que assim, eu peço a gentileza de preencher a lista de chamada, porque nós só temos ela como referência. Aconteceu já em outros eventos, nós colocarmos a lista de chamada e a pessoa não se inscrever, e ela estava presente, e nós não temos como fazer de forma manual, porque é um processo já automático, né? Então, sejam bem-vindos e todos que responder a lista de chamada vão receber certificado em seus e-mails, tá bom? Bom curso a todos. Muito obrigada, Ademir. Eu passo a palavra à professora Beth Cardoso, para que ela possa também cumprimentá-los, e depois passamos a palavra para a Aline. Beth, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Diana. Boa noite para todos e todas.
alunos queridos, ex-alunos, convidados de fora da PUC, que agora não é mais fora, é dentro, se estão aqui é tudo PUC. Que bom encontrar vocês aqui nessa nossa instituição tão querida e que estamos fazendo um esforço para manter ela viva, ativa, com toda essa agenda que a Diana falou e outras que estamos já em fase de organização. Esse curso do Lattes, né, é importantíssimo na vida acadêmica de todos nós, né? Um desafio constante, não importa a titulação, é um desafio constante para todos nós acadêmicos, intelectuais brasileiros, então sempre tem uma dúvida, né? E esse curso que a Aline preparou vem ajudando muitas pessoas, a nós mesmas, inclusive, porque a gente vai fazendo curso e vai descobrindo recursos que o Lattes tem e exigências, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem esse momento. Aline, muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente mais uma vez, generosamente compartilhando os seus conhecimentos. Ademir, obrigada pelo apoio sempre, né? Primeiro evento do ano, né? Serão muitos, que bom, obrigada. Obrigada, Diana, pela parceria. Eu vou ficar aqui com vocês e se possível, colaborar no que for demandado. Boa noite para vocês, bem-vindos. Bom curso. Antes só de nós passarmos a palavra para a Aline, eu gostaria de pedir a vocês que vocês devem ter recebido já no e-mail de vocês um formulário a ser preenchido antes do evento. Então, por favor, quem ainda não preencheu, é importante, faça esse preenchimento, é bem rapidinho. E também eu vou pedir a colaboração de vocês que, após a oficina, nós vamos disponibilizar também uma pesquisa de avaliação. E essa pesquisa é fundamental para que a gente possa verificar qual é o nível de satisfação de vocês, pensar em novas sugestões ou na melhoria que é contínua para nós. Tá bom? Então, vou pedir a vocês que, por favor, colaborem fazendo esse preenchimento e participando dessa avaliação. Então, Aline, passo a palavra a você e, mais uma vez, agradeço imensamente a sua colaboração conosco. Muito obrigada, Beth, Diana, Ademir. Já acho que a terceira vez que a gente faz esse curso, então é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja muito bom hoje, porque a ideia é que a gente vá melhorando a cada edição. Então, a ideia é que essa já esteja bem afinado. E vou compartilhar aqui os slides. Nesse formulário que a gente enviou para vocês, eu tinha um campo para vocês colocarem alguma dúvida específica. Então, eu li as dúvidas dos que mandaram até algumas horas atrás. Então, eu já incorporei, inclusive, algumas respostas para as perguntas de vocês. Vocês podem ir mandando ao longo da fala perguntas no chat. E aí, no final, se for o momento, eu tento já responder imediatamente. Se eu não responder, a gente retoma no final. Então, fiquem tranquilos, a ideia é que a gente tenha um tempo suficiente no final para responder todas as dúvidas, porque o Lattes ele é complexo e tem muitas dúvidas específicas, né? Então, eu vou aqui colocar... Vocês estão vendo os slides direitinho? Ótimo. Desculpa que eu às vezes fico olhando um pouco para cima, porque eu estou olhando para a tela de cima. Só que aqui com... Espera um minutinho aqui. Acabou andando. Bom,
Aqui é um pouco a estrutura, né? A gente vai começar pelo básico, porque a gente tem pessoas de diversos níveis, né? E também por isso que a gente faz essa avaliação inicial, para ver, e a gente tem pessoas que não chegaram a se inscrever ainda no Lattes, a criar a conta básica, e tem gente que está com o currículo atualizado e tem dúvidas específicas. Então, para esses eu peço um pouquinho de paciência, mas a gente vai chegar lá, a gente vai passando por essas diversas etapas de preenchimento do Lattes e tentar ao longo desse recorrido visualizar e responder perguntas mais específicas. Então, primeiro a gente vai falar o que é o Lattes, falar um pouco da documentação comprobatória, que é muito importante, principalmente para quem está seguindo uma carreira acadêmica, vai prestar um concurso no futuro. Aí passar pela fase inicial de criar um Lattes, o coração mesmo do curso vai ser o preenchimento das sessões principais, então vai ser a maior parte do curso. E aí a gente fecha com as informações básicas sobre como salvar, como voltar para atualizar, como exportar, porque às vezes a gente precisa mandar um Word ou um PDF do Lattes, então como exportar esses dados, né, quando não é só para mandar um link. E, no final, algumas indicações de com que frequência atualizar. Né? Então, o Lattes ele é um currículo vitae, que ele é principalmente usado no ambiente acadêmico, na área de ciência e tecnologia, né? E aqui ciência e tecnologia a gente pensa em pesquisa acadêmica, não é só na área de ciências duras, então aqui na pesquisa em literatura também. E ele é fundamental para estudantes de pós-graduação e professores e pesquisadores, principalmente porque todos os processos de avaliação da pós-graduação e também de solicitação de financiamento vão depender do Lattes e vão exigir um Lattes atualizado para fazer a avaliação do perfil daquele pesquisador ou daquele candidato e todo o histórico desse profissional para identificar se merece ou não merece um determinado financiamento e etc. Né? A documentação é sempre uma coisa que às vezes as pessoas demoram muito para se atentar de que elas precisam organizar e guardar os documentos que comprovam as informações que estão no Lattes, né? Então, é sempre indicado, e esse ano passado a gente teve vários escândalos, né, nos últimos 2 anos, de pessoas que colocaram informações no Lattes que, primeiro, não eram verídicas ou que não podiam ser comprovadas. Então, eu acho que, né, felizmente, a gente está cada vez mais atento para essa questão é uma questão de idoneidade mesmo, né, das informações. Então, só colocar no Lattes informações verdadeiras, mas também é muito importante você ter a documentação, porque se você for questionado, você tem que conseguir dizer que você efetivamente realizou aquilo que você disse que você realizou. Então, os comprovantes podem ser diplomas, certificados, o histórico escolar, para a parte profissional, a carteira de trabalho, ou se você é freelancer, um contrato de trabalho. Eu, por exemplo, demorei para juntar os meus documentos. Aí já tinha vários trabalhos do passado que eu não tinha nenhuma documentação, não tinha mais como obter essa documentação nesse formato. Então, eu recorri a uma carta do empregador que descreveu que eu realizei aquelas atividades no passado. Também funciona, mas é sempre bom você ir guardando ao longo do tempo. E aí, para a produção técnica, por exemplo, e produção bibliográfica, sempre guardar tanto a capa, a página de créditos, o sumário, além da publicação em si. Porque às vezes as pessoas também salvam um PDF, por exemplo, só do capítulo que elas produziram, mas aí não tem as informações bibliográficas de onde aquele capítulo apareceu. Então é importante ter todas essas informações completas. E em muitos casos, hoje em dia, o comprovante que a gente vai ter mesmo vai ser um e-mail. Então, também é válido, mas sempre tomando cuidado para não divulgar informações que são confidenciais, né? Você vai no concurso, você omite, né? Esconde informações confidenciais que possam estar no e-mail e deixa só visível as informações que são necessárias para comprovar que você realizou aquilo.
É muito importante manter a documentação organizada, e aí eu sugiro assim 3 versões, né, dos documentos. Parece muito, mas é porque dependendo da situação a gente vai precisar de uma versão ou de outra. Então tem o documento original, claro, mas esse tem que ser guardado num lugar seguro, né? E com muito cuidado, principalmente de diplomas, né, de títulos, porque às vezes pode demorar meses para a gente conseguir uma segunda via de um diploma, e no caso de um concurso, às vezes isso pode te desclassificar do concurso. Ter a versão digitalizada, que é essa que você geralmente vai manipular, vai mandar por e-mail, e eu gosto de ter uma pasta com a versão impressa já na ordem do Lattes, porque muitas vezes é isso, no concurso eles pedem, eu preciso de todos os comprovantes, e aí já está tudo impresso e organizado, e aí eu mando essa pasta e geralmente eles devolvem a pasta. Então, quando eu preciso, eu só verifico se eu não esqueci de colocar as últimas atualizações, mas eu sei que as coisas antigas já estão todas lá na ordem. Então, gente, assim, são dias de trabalho que são economizados quando a gente faz isso, né? Então, aqui eu botei um pouquinho, né? Tem o diploma digitalizado, e aqui eu tenho a pastinha dos documentos digitais, organizados todos por ano. Então, aqui é, por exemplo, publicações. Então, eu tenho as publicações todas organizadas por ano, daí quando eu preciso, já está tudo fácil de encontrar. Então, assim, não posso enfatizar mais a importância de prestar atenção nessa questão da documentação. Aí a gente entra em como criar um currículo no Lattes, né? Então, a gente entra no site lattes.cnpq.br e aqui na lateral vai ter a aba cadastrar novo currículo, né? O botãozinho cadastrar novo currículo, no acesso direto, currículo Lattes, cadastrar novo currículo. E aí a gente vai aparecer com uma ficha como essa. Aline, desculpa te interromper, mas é que aqui para mim ainda está no primeiro slide. Será que é um problema então meu ou é geral? Estou em dúvida. Então talvez não esteja trocando os slides, né? Então, peraí. Vamos... Ele deveria estar mudando, eu estou mudando os slides. Ele também não está assim, tela inteira, sabe? A gente vê a sua... entendi. Eu vou parar de compartilhar, então eu vou modificar aqui o sistema de compartilhamento. Espera um minutinho. Ok. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo, muda. Tenta mudar. Tá mudando. Agora tá andando, sim. Tá ótimo, Aline. Obrigada. Bom, então desculpem, gente, que eu passei já essas partes aqui que eu estava mostrando, né, a organização da pasta, o diploma, mas não são também informações são fundamentais. Então aqui no site da CAPES vocês vão ver aqui esse botãozinho cadastrar novo currículo para quem não tem cadastrado, e a gente entra nessa janela, né? Então, a primeira parte é o país, que é bem importante, e o e-mail. Então, o e-mail, a gente tentem usar um e-mail que vocês pretendem ter por muito tempo. E um problema que várias pessoas sempre me procuram é porque elas perderam o e-mail e não conseguem mais acessar o Lattes. Então, sempre tentar um e-mail que não é o e-mail da sua instituição. Usa um e-mail pessoal para você cadastrar, porque o e-mail da instituição pode desaparecer, né? E aí tem os campos principais, nome, CPF. Então, até já começo aqui, alguém falou de que
tem atuação em 2 áreas diferentes, se a pessoa precisaria ter 2 lattes. Infelizmente, o Lattes não vai permitir que você tenha 2, porque ele vai te identificar pelo CPF. Então, uma vez que você colocou o seu CPF ali, ele não vai permitir que você crie outro Lattes. O Lattes, ele é um pouco assim, o histórico da sua jornada, mesmo que você tenha mudado de área. Então, você vai compilando tudo o que você fez desde o princípio. Então, a ideia não é ter 2 Lattes, né? Mas você pode, sim, na hora de exportar os dados do Lattes, selecionar as coisas, por exemplo, dos últimos 5 anos. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, tem maneiras de você trabalhar com essa escala temporal para não ter coisas que, por exemplo, não são mais relevantes quando você quer ter o documento no Word, né? Agora, o que vai estar no site, infelizmente, assim, se você colocou lá, vai estar no site. Não tem muito como escolher e também não tem como ter 2 currículos diferentes. Aí tem, né, informações de endereço, residencial e profissional. E aí aqui entra a questão da formação. Então, aqui você já está começando a preencher mesmo o currículo, a parte que vai, né, que vai te identificar ali a sua jornada, né? Então, você vai selecionar a instituição, você pesquisa, se não tem a sua instituição ali, você cadastra a instituição. Aí, quando você coloca a instituição, por exemplo, você coloca a PUC, ele já vai aparecer os cursos que estão disponíveis na PUC, nessa aba segunda que curso. Você vai indicar se você tem bolsa ou não. Se você tiver bolsa, você seleciona a agência de fomento que paga a sua bolsa. Então, também, se você tem uma bolsa específica que não está ali, você vai cadastrar essa agência, vou colocar o nome ali da agência. Aí, se tiver monografia, você coloca a monografia, o orientador, né? E isso para formações acadêmicas concluídas e depois em andamento, se tiver. Aí começa a atuação profissional e ele vai cadastrar só a sua atuação no momento. Então, aqui já começa alguns campos que a gente vai repetir mais para frente, que é o vínculo empregatício, a instituição, o país e o seu cargo, né? E desde quando que você está nessa função. Então, no princípio, ele só pede a sua função atual e depois você vai colocar as suas funções do passado, né? O seu histórico profissional, uma vez que você já esteja dentro do Lattes. Aí você entra para a última área, que é a área de atuação. Então, você vai selecionar a sua, né? Tem as grandes áreas aqui, né, ciências agrárias, biológicas, saúde, até linguística, letras e artes, e você pode selecionar uma aqui ou você pode cadastrar uma nova. Então, aqui no caso, eu gosto de ser identificada pela área de literatura infantil, então eu coloco minha área de atuação literatura infantil. A parte de idiomas, você vai selecionar o idioma, e aí tem a compreensão, leitura, fala e escritura, e você vai dizer se você tem uma habilidade, né, pouco, bom ou excelente, o nível da sua habilidade. Esse nível não quer dizer que não é a sua percepção, né? Geralmente, quando um programa, por exemplo, de pós-graduação que vai exigir né, um certificado de idioma, ele não vai se basear por aqui, ele vai pedir o certificado mesmo. Então, mesmo que você não tenha feito, sei lá, o IELTS ou, né, um certificado oficial, você pode preencher esses campos aqui com a sua percepção. E aí a gente entra, uma vez que a gente preenche essas informações, ele abre a central, né, do portal do Lattes, em que o portal de edição, onde você vai colocar mais informações. Então, a partir do momento que você termina aqui, você criou o seu Lattes, então você já tem um Lattes associado ao seu e-mail e ao seu CPF. E depois você vai usar essas ferramentas dentro do portal para inserir os outros dados todos, né? E aí as pessoas sempre falam, eu tenho muitas dúvidas sobre como preencher, e a primeira dica que eu dou tenha o Lattes do seu orientador como modelo, né? Porque o orientador já passou, já está nessa jornada. O Lattes, ele não tem, estritamente falando, certo ou errado. Né, o CNPq não tem um manual de como preencher o Lattes. Sendo assim, as pessoas vão
vão buscando ali dentro daquelas opções quais são as mais adequadas. Então, por isso que cria muita dúvida, né? Porque não tem ali uma regra, se for assim, você faz assim. O que eu vou dar para vocês hoje são o que eu tenho visto como as práticas mais recorrentes. Né? Algumas questões, claro, são óbvias, por exemplo, né? Eu publiquei um artigo, eu tenho que inserir, tem uma seção específica. Mas algumas questões menos específicas podem aparecer em mais de um lugar. Então, eu sempre sugiro que você siga o que o seu orientador faz, porque vai ser também, provavelmente, o que o seu grupo de pesquisa, o seu departamento faz. Então, você vai estar em concordância com aquele modelo. E você provavelmente vai achar outros currículos lá que colocam a mesma informação de uma maneira um pouco diferente. E, geralmente, isso não vai ter grandes implicações. Então, a primeira, na aba do topo aqui, vai ser essa aba que vai ter as diferentes categorias de informação que você vai incluir, né, dos dados que você vai incluir. O resumo, que é a sua apresentação, né? Na verdade, o meu está até meio longo. Eu sempre recomendo que a gente coloque o resumo que caiba ali nessa partezinha do resumo ali, que não seja tão longo, né? Mas aí também depende da trajetória de cada um. E aí, aqui embaixo, no que você quer registrar, é meio que um atalho para você, quando você quer lá, por exemplo, inserir publicação de anais. Se você digitar ali anais, ele já vai aparecer links para áreas relacionadas à inserção de dados relacionados a anais de eventos. Aqui na lateral, esse verde, né, são algumas ferramentas de visualizações. Então, ele vai trazer informações sobre todas as pessoas que você citou, todos os seus autores, o seu orientador, vai trazer informações sobre as instituições por que você passou. Então, é uma forma de visualizar os dados do seu currículo de maneira diferente. Eu não vou passar muito por isso, porque, na verdade, não afeta muito. É mais, você pode brincar ali de visualizar o que te interessa ali. Eu vou falar mais dessas funções finais aqui de exportação, impressão e exportação. Então, aqui nos dados gerais, né, de identificação, então a maior parte das coisas vocês já vão ter preenchido lá no começo. A principal parte que não é preenchida inicialmente, que a gente super recomenda hoje em dia, é linkar o seu Lattes ao ORCID. Ainda o ORCID não tá integrado com o Lattes, da maneira que, se o ORCID recebe a informação, o Lattes atualiza automaticamente, mas esperamos que um dia vai ser feito automaticamente, assim como hoje, quando você coloca numa publicação que o seu ORCID, a sua publicação já aparece lá no ORCID, você só tem que aceitar. Espero que Aline, Oi? Aline, acho que era legal você falar o que é o ORCID, né? Ah, sim, bom. Para quem não conhece o ORCID o ORCID, na verdade, é o primo rico e mais jovem do Lattes, mais internacional. Então, ele é uma plataforma internacional de cadastro de pesquisadores. Então, cada pesquisador vai ter um código de identificação, né? Então, esse código aqui, 000002, esse é o meu código. E você vai, assim como no Lattes, você vai registrar ali toda a sua jornada acadêmica, a sua formação, as suas publicações, né? E o ORCID é um sistema internacional, enquanto o Lattes é um sistema nacional. Então, cada vez mais o ORCID tem sido usado nas publicações para criar essa grande base de dados, e ele é reconhecido também nas bases de dados, então facilita o cálculo de citações, por exemplo, né? Então, é muito importante que vocês tenham também uma conta no ORCID e que vocês linkem, então, essa conta no ORCID. Aqui eu vou até colocar ali. Então, se a gente vem aqui em dados gerais, identificação, né? Entra aqui, tem seus dados, e aqui no final tem aqui, registrar ou conectar com o ORCID. Então, se você não tiver registrado, você pode se registrar clicando ali, e ele vai abrir a janela do ORCID. Eu não sei se ele apareceu para vocês, porque está em outra janela.
Talvez, não sei se vocês vão ver. Vocês estão vendo uma janela de login do Orcid? Sim, no Lattes, né? Você fala? Não no Lattes, é porque ele abre uma janela fora, mas na verdade eu vou fazer assim, eu vou trocar meu compartilhamento de tela, vou compartilhar minha tela inteira, que eu acho que vai ser o melhor. Vocês estão vendo? Agora sim, Agora vocês devem estar agora vendo. sim. Sim. Então, aí vocês entram aqui, no meu caso, eu já tenho o cadastro, então eu faço o login, e aí ele já vai conectar direto o Lattes com o Orcid. Se você não tiver, você clica lá para criar uma conta e você cria sua conta, mesmo que não tenha muitos dados, você consegue linkar com o Orcid, certo? Então, assim, das informações iniciais, eu vou me concentrar nessa. Assim, não vai dar para a gente passar por todos os campos, né? Mas aqui dos dados gerais, a gente tem, então, identificação, endereço, idiomas, que já são áreas que você já preencheu naquela ficha inicial. Então, a partir de prêmios e títulos que a gente começa a ter dados novos. Né? O texto inicial é esse texto que aparece aqui, resumo, esse resumo aqui. Então, fica meio longe, né? Então, o texto inicial é esse resumo que aparece na tela principal, e outras informações relevantes são também um campo como resumo extra, que você pode incluir. E maior, né? Então, aqui nos prêmios e títulos, vocês vão incluir bolsas, né? Bolsa de graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, financiamento de pesquisa, então, né, se você tem um projeto de pesquisa que foi financiado, pequenos prêmios também que você recebeu, eu recebi R$200 para participar de um congresso, disso você pode incluir também, e prêmios, né, como a gente pensa mais em prêmios de reconhecimento de mérito, então eu ganhei, eu sou um autor e eu ganhei o prêmio Jabuti, então você coloca aqui, eu sou um ilustrador e eu ganhei um prêmio internacional de ilustração, eu coloco aqui. E assim por diante. Claro, eu falei aqui uma coisa grande, mas pode ser um prêmio pequenininho. Então, pode ser assim, a semana de pesquisa do seu departamento e você ganhou um prêmio de melhor apresentação. Pode incluir ali também. Não são só prêmios grandiosos, não. E aí você vai incluir o nome do prêmio, a entidade promotora e o ano. Então, são poucos campos aqui para preencher nesse caso. Aí a gente entra no campo formação, que é super importante, né? Então, aqui no formação é um campo à parte, então você vai ter aqui formação acadêmica, titulação, pós-doutorado e livre docência e formação complementar. Na formação acadêmica, você vai colocar, né, os títulos mesmo, né, as formações que te deram título, então de graduação, mestrado e doutorado. Né? O pós-doutorado não é um título, então não, por isso que ele vem separado. Né? Então aqui você coloca lá graduação, a universidade, o ano, a conclusão, se você teve bolsa, deixa eu abrir por aqui. Né? Então aqui você aparece o ano, aparece as instituições e aparece o nível. Então, você entra aqui em graduação, vai aparecer aqui o ano de início e fim, a instituição financiadora, nesse caso eu não tive bolsa na graduação, o TCC, né, nesse caso que é graduação, o orientador, então se é mestrado é a tese de mestrado, é a dissertação de mestrado, se for doutorado a tese de doutorado. Se você fez sanduíche, você coloca aqui também. Então, eu fiz, mas eu não tinha orientador no meu sanduíche. Então, eu coloquei a universidade, o tempo, né? Então, são informações básicas mesmo. Então, aqui também, quando você procurar a instituição, aí vai aparecer a lista de cursos daquela instituição e você seleciona dentro daquela lista.
Aí a formação complementar, ela é para cursos que não vão te dar um título acadêmico. Então, são cursos de extensão, cursos livres, cursos de curta duração, disciplinas como aluno especial. Então, aquele curso solto ali, você não consegue colocar, né, que não é parte da sua graduação ou da sua pós-graduação, você pode incluir aqui também workshops. Então, por exemplo, esse curso de hoje, essa oficina, né, que o workshop que seria o equivalente de oficina. Então, você pode incluir essa oficina hoje aqui no seu Lattes, por esse campo. Summer School, para quem é pesquisador, agora está muito em moda ter um curso de verão ou de inverno para pesquisadores. MBA, que é o Master in Business Administration, que é específico para a área de administração e negócios. Então, aqui que você vai colocar, né? O MBA também não é um título, então por isso que você coloca ele aqui. Então, quando você vem aqui em formação complementar, ele vai, né, você coloca criar novo item, ele vai te dar aqui. O MBA, inclusive, é uma opção à parte dele, né? Então, cursos de curta duração, vão entrar esses cursos de extensão e livres. Cursos de extensão não, desculpa, os cursos livres e cursos de curta duração. E extensão entra aqui. Outros, por exemplo, oficinas podem entrar aqui em outros. E aí você coloca carga horária, é sempre importante colocar carga horária e se foi concluído ou não. Eu vi aqui cursos de idiomas entram aqui também, podem entrar aqui também, na formação complementar. Normalmente as pessoas não colocam cursos de idiomas, para ser bem sincera, é raro as pessoas colocarem, porque tem aquele campo dos idiomas, então geralmente você coloca ali o seu nível dos idiomas, mas é possível colocar aqui sim. Aí alguém perguntou o que é graduação sanduíche. Graduação sanduíche é quando você faz um período da sua graduação numa universidade geralmente fora do Brasil. Então, você faz um intercâmbio como parte da sua graduação. Então, pode ser graduação ou mestrado ou doutorado sanduíche, que é quando você tem um período fora. Desculpem que eu não estava acompanhando tanto aqui. Aline, já que você parou para responder, perguntaram sobre se bolsa entra como prêmio. Ficou uma dúvida sobre isso. Sim. Bolsa de estudos entra como prêmio. Entra aqui. Não, prêmios e títulos, então bolsa de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, entra aqui sim. Então, por exemplo, eu tenho aqui, estou na PUC por uma bolsa de pós-doutorado da CAPES, então está aqui no meu Lattes essa opção, né? Então, entra aqui sim. Especialização entra na formação também. Oficina eu colocaria como outros. Eu colocaria como outros, não colocaria como curso livre. Porque curso livre geralmente é um pouco mais longo do que oficina, né? Voltando aqui. Certo, então aqui a formação complementar. Foi isso que eu falei. Agora aqui a gente vai entrar na parte de atuação, né? Então aqui formação a gente terminou, a gente vai entrar em atuação. Essa é a parte, né, uma das partes principais. Acho que atuação e produções são as partes principais do Lattes, né? A atuação profissional é a parte mais complexa do Lattes. Então você vai listar na atuação profissional tudo que você já fez que envolveu alguma atuação profissional e não necessariamente é só o que você recebeu para trabalhar. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, você pode ser monitor numa disciplina e não ter bolsa. Então, você entra como uma atividade não remunerada, mas ainda assim é uma atividade profissional. Então, na parte de atuação profissional, né, eu queria começar fazendo uma distinção, porque quando você clica aqui, incluir novo item, ele vai pedir aqui a sua instituição, ele vai começar pelo vínculo, né? Então, ele vai pedir o nome da instituição, o tipo de vínculo
que vai ser, então, servidor público, CLT, aí eles têm uma específica para professor visitante, bolsista. Se você for voluntário, se você for colaborador, você pode colocar aqui como outro, aqui no outro específico. Aí ele vai perguntar se você tem vínculo empregatício. Então, se você, né, se você geralmente vínculo empregatício vai considerar servidor público ou CLT. Daí você coloca aqui se você tem vínculo empregatício. O enquadramento funcional deixa eu pular até para essa tela aqui que acho que está explicando mais. O enquadramento funcional, ele vai ser a função que você exerceu, né? Às vezes é o nome do cargo, ou, por exemplo, aqui eu coloquei como pesquisador de linha de pesquisa, né, de grupo de pesquisa. Você é parte de um grupo de pesquisa. Então, o seu enquadramento funcional é pesquisadora. Eu coloquei o vínculo como colaborador, porque você não tem nenhum vínculo né, formal, você não é CLT, a não ser que você seja pesquisador na própria instituição que você já trabalha. Aí você pode, aí sim, você está sendo pago para exercer aquilo. Mas se é um grupo de pesquisa de outra universidade, você não está sendo pago para fazer aquilo, é uma colaboração. E aqui eu coloquei, por exemplo, nas informações extras, você diz pesquisa no grupo de pesquisa, tal, e eu coloquei também o link no CNPq do grupo de pesquisa, né? A carga horária, né, no caso de pesquisador, não coloca nada, mas se você é monitor, por exemplo, você deve ter um contrato, monitor por 10 horas semanais, ou se você é professor substituto, é 20 horas semanais. Dedicação exclusiva geralmente é para quem é professor, né, universitário, que aí tem um contrato de dedicação exclusiva. Então, para outras funções, geralmente a gente não clica dedicação exclusiva. Ou, por exemplo, se você é um bolsista de doutorado, né, de uma instituição com bolsa da CAPES ou da FAPESP, por exemplo, geralmente eles exigem dedicação exclusiva. Então, você marca aqui também como dedicação exclusiva. Então, o vínculo é o vínculo empregatício, o enquadramento funcional é o cargo. Então, isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes confundem. Aí aqui, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Quando formei, geralmente, boa pergunta, MEI eu nunca vi, mas você coloca sim, e você coloca como autônomo, né? Você coloca a informação da sua empresa e coloca como autônomo. Eu, no caso, quando eu fiz alguns freelancers, eu não era MEI, mas eu coloquei a empresa para a qual eu prestei serviço aqui. Em alguns casos, você vai ter muitas empresas, você não quer deixar o seu Lattes ali lotado de coisas. Então, aí você pode cadastrar a sua empresa e colocar os serviços que você presta ali, para quem você presta o serviço ali também. Iniciação científica pode ser no ensino médio ou somente na graduação? Até onde eu sei, iniciação científica é na graduação. Eu não conheço nenhum caso de iniciação científica no ensino médio, não. Aqui a Vanessa perguntou, eu devo colocar a faculdade onde estou fazendo mestrado na atuação? Isso foi, eu não sei se foi você que perguntou, era uma pergunta que tinha no questionário inicial. Então, a minha recomendação é que você só coloque a sua instituição onde você estuda se você assumiu alguma função específica ali. Se você só estudou ali, mas você não foi bolsista, você não fez iniciação científica, você não foi representante discente, você não fez, não sei, estágio no departamento, nada assim, você não coloca. Então, você coloca quando você exerceu alguma atividade ali que indica uma atividade profissional, uma atuação profissional. Então, uma atuação só como aluno não entra, né? Pode ser, Aline, licença, viu, para perguntar. Pode ser, por exemplo, se eu participo de grupo de estudos ainda na faculdade? Eu não colocaria, porque eu acho que grupo de estudos é parte do sistema da própria faculdade, é parte né, não é uma função específica. Mas, por exemplo, se você é estudante de pós-graduação e você é membro de um grupo de pesquisa, aí você coloca. Grupo de estudos eu nunca vi, eu não colocaria, não. Eu acho que faz mais parte do...
Não, eu me refiro ao grupo de pesquisa mesmo, que é não, grupo de pesquisa sim. CNPq e tudo mais, porque todos meus colegas do mestrado colocaram, e eu não coloquei porque eu falei, não sou contratada da faculdade, só estudo lá. Mas várias pessoas colocaram, assim, mesmo as que não tem nenhum, só participam deste grupo de pesquisa que é cadastrado no CNPq. Não, você pode colocar assim, se você tem alguma informação que você tem que ressaltar, que é assim, não é parte do curso, é uma coisa que você está fazendo, mas não necessariamente é parte daquela formação, aí você coloca. Quando o justo se decide. Entraria toda a atuação profissional em que tive em toda a minha carreira ou apenas relacionadas, após a entrada na universidade, relacionadas à área de estudo. Aí fica Nardo, fica a sua escolha, né? Você pode colocar tudo que você fez na sua vida, assim, o Lattes permite isso. Agora, se não é tão relevante porque você está fazendo, né, para a sua área de atuação atual, acaba ficando muito poluído. Então, eu evitaria colocar, né, por exemplo, sei lá, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei trabalhei numa loja lá do meu bairro, mas eu não coloco isso porque não está agregando ali uma informação que é válida para minha carreira profissional. Então, eu tento focar nas questões que são válidas, né? Então, geralmente, a gente coloca mais a partir de ter uma formação profissional. Então, geralmente, é mais a partir da graduação. Por que não acho o meu Lattes na busca? Bom, eu vou responder isso depois, gente. Depois vocês me lembrem, se eu esqueci. Curso de Libras de longa duração seria curso livre. Eu acredito que sim, eu acho que entra em curso livre. Bolsa de iniciação científica para ensino médio. Bom, então, alguém falou aqui, então se tem essa bolsa, eu acho que vocês podem colocar. Bolsa de monitoria também entra aqui, você coloca na atuação profissional, na instituição, por exemplo, aqui, se fosse na PUC, você vem aqui e por exemplo, PUC, incluir novo item, e aí no enquadramento funcional você coloca monitoria. Então, e aí vai aparecer ali como uma função que você teve na PUC. Bolsa como tradutor e intérprete de Libras. Pode colocar. Tudo que é bolsa, vocês podem colocar aqui na parte de atuação profissional também, assim, porque tem o campo bolsista, então você coloca tradutor de Libras e o vínculo empregatício é bolsista. Bolsa de iniciação científica também entra aqui, a mesma coisa, tudo nessa atuação profissional. Então, o que vai variar todas essas variações vão ser vão entrar aqui como o enquadramento funcional. Então, o seu enquadramento funcional vai ser pesquisador de iniciação científica, vai ser, fugiu até a palavra que a gente monitor. Então, vai entrar tudo por aqui. Mas a bolsa de iniciação científica também é importante você relatar lá no prêmios e títulos, porque é uma bolsa também importante. Lives e webinar devem ser colocados na área de eventos ou formação complementar. Se você assistiu, se é um curso que você assistiu, você coloca, se é um curso propriamente dito, se é uma formação, mesmo que seja online, você coloca no campo de formação. Agora, se é só uma live que você assistiu, aí não. Aí não entra. Aline, aproveitando essa pergunta, e se for lives que você organiza para debates? Eu vou falar depois. Eu vou cobrir essa parte depois. Essa parte online tá todo mundo querendo saber, assim, eu já anotei aqui. Então, só aqui na atuação profissional, a gente tem, então, eu falei principalmente da parte do vínculo,
Mas tem também o campo de atividades. Então, para alguns campos, você vai, além de assinalar o vínculo, você vai indicar mais especificamente qual foi a atividade que você realizou. Então, para fazer uma visão geral desse campo de atuação, atuação profissional, a instituição é onde você atuou, o vínculo era quem você era, a sua posição ali, e a atividade é o que você fez. Então, em alguns casos, a gente acaba descrevendo a atividade no próprias observações. Então, por exemplo, lá do grupo de pesquisa, como eu falei, eu descrevi o nome do grupo de pesquisa no própria observação. Mas, por exemplo, se é aqui eu coloquei professora convidada. Então, como professora convidada, eu atuei no ensino de aperfeiçoamento. Então, eu tenho que incluir a atividade aqui no ensino de aperfeiçoamento. Então, né, eu estou aqui. Vou fechar. Então, eu estou aqui nas instituições. Então, primeiro, ele vai mostrar a lista de instituições. Se eu não tenho instituição, eu vou incluir um novo item. Se eu já tenho, ele vai ter aqui vínculos, que foi o que eu falei até agora, e atividades. Então, quando eu clico em atividades, tem uma série de tipos de atividades diferentes. Então, tem direção e administração, né, que são, por exemplo, você foi chefe do departamento, aí geralmente é para quem está mais sênior na carreira. Aí entra aqui. Pesquisa e desenvolvimento. Então, se você faz parte de grupo de pesquisa, você colocou lá que você era pesquisadora, você vai colocar aqui que você realiza, na atividade que você realiza pesquisa e desenvolvimento. Se você colocou lá em cima, no vínculo, que você é professor, você vai indicar aqui ensino. Se você é bolsista de pós-doutorado, por exemplo, ou estagiário de docência, você vai colocar aqui no estágio, né? Porque o pós-doutorado é considerado um estágio. Serviço técnico especializado vão ser os empregos mais tradicionais. Então, você é jornalista, você trabalha como jornalista, você, né, no meu caso, trabalhei como editora, ou, né, as funções técnicas da sua formação ali entram aqui. Então, a gente vê que o Lattes, ele é muito focado na área acadêmica. Então, por exemplo, ele coloca toda a parte, todo o trabalho, efetivamente, que você realize fora do mundo acadêmico, vem tudo aqui para o serviço técnico especializado. Extensão universitária, então se você participou de projetos de extensão, e aí extensão você vai ter 2 lugares para colocar, eu vou falar em seguida. Treinamento e outra atividade técnico-científica, então você não se encaixa ali. E comissões, conselhos e consultoria. Então, se você por exemplo, foi consultor para a CAPES, né? Você coloca aqui. Se você foi representante discente, você participou de algum conselho ou comissão do seu departamento. Então, você coloca aqui também, né? Deixa eu ver algo aqui, as perguntas. Meu ensino médio foi bolsista, ok. Eu acho que representante de turma, se você foi representante dentro de uma comissão. Eu não sei muito bem, eu nunca tive numa instituição que tinha representante de turma, então e eu nunca vi também nenhum Lattes. Então, eu acho que só se você é representante dentro de uma comissão, aí você coloca. Então, bom, como vocês viram, gente, dá para colocar de tudo, né, no Lattes, assim, tudo que você fez na vida, dá para colocar, né. Aqui, na parte de docência, eu ressaltei essa janela aqui, porque muita gente precisa, né? Então, quando você vai na parte de atividade, você coloca ensino, você vai selecionar se você deu aula, graduação, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, ensino fundamental, médio. Então, ser professor do ensino básico também entra, não é só no ensino superior, não. A Flávia perguntando, posso incluir informações ou alterar sempre que necessário? Sim, isso é uma pergunta importante. O Lattes está sempre ali para você fazer ajustes. E como ele é muito complexo, é isso, gente. Eu estou sempre melhorando a maneira de escrever alguma coisa. É normal a gente ir corrigindo ao longo do tempo, né? A questão das linhas de pesquisa tem uma questão específica dela. Então, quando a gente vem aqui no Lattes, a gente tem aqui atuação, tem um campo linhas de pesquisa. Só que esse linhas de pesquisa, a gente não vai incluir uma linha de pesquisa. Para incluir a linha de pesquisa, a gente vai na atuação profissional,
vai incluir nas atividades pesquisa e desenvolvimento, e aí ele vai perguntar a sua linha de pesquisa. Então, aqui na PUC eu faço parte dessa linha de pesquisa. Quando eu coloco aqui a linha de pesquisa, ele vai automaticamente, no campo de linha de pesquisa, aparecer a linha de pesquisa que eu coloquei. Então, né, no caso eu já tinha colocado, mas aqui aparece aqui, poéticas literárias. Só que aqui, quando eu entro nesse campo, o que tem a mais? Tem a descrição. Então, eu vou descrever a linha de pesquisa, vou colocar as palavras-chave, vou colocar as áreas de conhecimento, então eu vou dar mais detalhes. Se eu não colocar nada, só vai aparecer no meu Lattes o nome da linha de pesquisa, também é uma opção, você não é obrigado a descrever, mas, né, se você está querendo promover a sua linha de pesquisa, explicar a sua linha de pesquisa, então vale a pena você colocar. Então, projetos de extensão, como eu falei, a gente coloca lá, né, nas atividades como extensão universitária, e a gente coloca também na parte de projetos. Então, aqui tem tem atuação, aí a próxima é projetos, e vai ter aqui projetos de extensão. Então, você coloca também aqui. Agora, o que eu queria só alertar é toda essa aba de projetos, deixa para o final. Né? Se você está preenchendo o seu Lattes agora, deixa para o final. Se você não tem as informações, não preencheu ao longo do tempo, deixa para o final, porque você consegue aí aproveitar as informações que você já colocou e linkar as informações ali. Eu vou voltar a isso mais para frente, né? Então, mas sim, você coloca a atuação como extensão 2 vezes. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Posso incluir... ensino médio foi técnico ou curso normal, fica poluído colocar? Não, eu acho que tem que colocar, que é ensino técnico. Eu acho que é importante ter essa diferenciação. Sim, eu vou mandar os slides para vocês depois, não se preocupem, que alguém perguntou aqui dos slides. Atuo como analista numa instituição acadêmica no departamento de produção de material didático, onde além de analisar materiais do infantil ao médio, auxilio na produção de alguns textos, além de administrar... informo como atividade profissional ou também produção acadêmica. Você informa como atividade profissional e depois você vai informar como a sua produção. Então, esses textos todos que você coloca vão entrar na sua produção, você coloca nos dois. Que aqui na atuação profissional, você vai indicar o seu cargo ali. E na produção, o resultado, são os produtos do seu trabalho. Então, são categorias diferentes entre as duas. Ok. Então, vamos seguir, porque já está passando o tempo, já são 8 horas. Aí a gente tem revisor e parecerista de periódico, então você vai colocar o nome do periódico aqui, né, na atuação. Então, revisor de periódico é muito comum. Membro de corpo editorial também, alguém falou, como que eu sou editor de uma revista, como que eu coloco? Eu coloco aqui no membro de corpo editorial, alguém tinha feito essa pergunta no formulário. Membro de comitê de assessoramento, aí geralmente você vai saber se você né? São também para pesquisadores que atuam no CNPq, na CAPES, na FAPESP, e revisor de projetos de agência de fomento também. Então, são campos bem específicos, né? As áreas de atuação são as grandes áreas, né? Letras, comunicação, e aí você pode dizer desde a grande área até a sua área específica. Aí a gente entra na segunda parte, mais importante, que é a parte de produção. Então, produção, né, na área acadêmica, a produção bibliográfica é muito importante e, inclusive, é muito importante para a avaliação dos programas de pós-graduação. Então, é sempre importante estar tudo atualizado. Né? Então, na produção, você pode ter artigos completos, artigos aceitos. Então, às vezes, seu artigo é aceito. Aconteceu comigo isso, um artigo meu que eu mandei em 2019, aí foi aceito em 2020, só foi publicado a semana passada. Então, ele está aqui.
né? Por exemplo, ele está aqui, ó, que eu ainda não atualizei, lendo o aplicativo. Então, o artigo foi aceito, mas não tinha sido publicado. Aí, quando eu... Opa, fiz errado aqui. Quando eu já tenho aqui um artigo que foi aceito, quando ele é publicado, ele fica mais fácil. Então, é só eu colocar aqui, salvar como artigo completo, e ele já vai aparecer lá como um artigo que já foi publicado. Agora, eu quero fazer o passo a passo, né, do publicado, só porque é uma coisa que a gente faz muito, que é muito importante, como incluir um artigo, né? Então, a gente clica aqui, aí põe incluir novo item, e aí ele vai pedir o DOI, SSN ou o nome do periódico. Então, por exemplo, aqui o periódico era Perspectiva, vou colocar só Perspectiva. Aí ele vai dar uma lista de revistas que tem Perspectiva no nome. No caso, essa aqui, Perspectiva UFSC, da Federal de Santa Catarina. Então, aí ele já aparece o ISSN. Se não, eu tenho que ir lá no site da revista e pegar o ISSN. E aí ele vai pedir os dados, né, o volume, a edição e tudo mais. Agora, se eu tenho DOI da publicação, então, por exemplo, aqui eu vou... Cadê o meu artigo aqui? Aqui, né? Esse é o artigo. Aí eu venho aqui, tem o DOI, né? O DOI é um código de identificação individual de cada publicação, né? De cada artigo. Hoje em dia até capítulos de livro às vezes tem DOI também, né? Então eu pego esse código de publicação quando tem, hoje em dia quase todos os artigos têm, e eu pego só a parte dos números e ponho confirmar. Né? Porque o DOI já está ali no outro. Produções. Bom. Vou excluir isso aqui. Então, voltando, gente, desculpa. Artigos publicados, aí eu tenho o DOI, incluir novo item. Eu colo o DOI. E aí ele já vai capturar os dados do meu artigo. Então, ó, ele já acha o ISSN, no caso a revista tem dois, porque é um ISSN da revista impressa e outro da revista digital. Aí eu seleciono aqui o que eu quiser. E aí, tá vendo? Ele já vem, ó, meio digital, porque ele já sabe que aquele é o ISSN da digital. Aí eu posso colocar o site aqui, né? Tenho aqui, copio esse site aqui, colo aqui. Aí, tem aqui, é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção? Eu vou colocar sim, só que aí ele não vai deixar, porque eu já tenho a lista de 5 trabalhos. Então, isso é uma coisa chata do Lattes. Então, se eu já marquei 5 trabalhos como importantes, eu tenho que ir lá, desmarcar o que ficou menos importante, agora que eu tenho esse que é mais importante, e aí eu venho aqui e marco o que é mais importante, senão ele vai ficar como não. Aí ele tem esse campo também, é uma produção para educação e popularização da ciência e tecnologia. Então, nesse caso, não porque é um artigo acadêmico, então é uma produção de ciência e tecnologia, mas não é para a educação e popularização. Então, para educação e popularização, geralmente são trabalhos de divulgação científica que você faça, então nesse caso não entra, né? Então, aqui, como vocês veem, ó, ele já pegou o volume, a série, pegou todas as informações do artigo, já pegou meu nome, então eu não tenho que preencher nada, eu só coloco as palavras-chave se eu quiser, que não é obrigatório, e salvo. Então, incluir agora eu tenho mais essa publicação aqui na minha lista de publicações, né? O livros e capítulos de livros também vai ser parecido, né? Vai ser o mesmo sistema. E aí, textos na imprensa não acadêmica, né? Então, a gente vem aqui em produções, então vai ter aqui livros e capítulos de livro. E vai ter aqui texto de jornal e revista, né? Magazine, que ele fala, porque a gente acaba chamando a revista científica de revista também, que fora não tem outra palavra, né? Em inglês tem outra palavra. Então, se eu escrevi um artigo aí, geralmente esses sim são de divulgação científica, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes, quando eu, por exemplo, sou um pesquisador e eu escrevi um artigo falando sobre aquele assunto na Folha de São Paulo, vai ser um artigo de divulgação científica, porque não é um artigo científico propriamente dito. Então, aí eu coloco aqui. Aí, a questão dos trabalhos publicados em anais, e a apresentação de trabalho, eu sugiro não fazer por esse caminho, né? O caminho produção bibliográfica. Eu coloquei até aqui no slide. Não usar essa aba.
Então, a gente não... Porque se a gente coloca por eventos, a gente vai aqui caminho por eventos, ele já vai preencher automaticamente essa parte da produção atrelada a um evento. Então, a gente vai falar disso mais para frente. Né? Aí a gente tem partitura musical, tradução, prefácio e pós-fácio. Então, tem alguns textos que são específicos. E outra produção bibliográfica. Então, outra produção, por exemplo, eu fiz uma resenha de um livro acadêmico para uma revista acadêmica, mas não é um artigo, é uma resenha só. Então, eu coloco aqui como outra. Eu tenho um conto, um poema numa antologia, eu coloco aqui como outro. Eu tenho um artigo de opinião, eu coloco aqui como outro. Né? Então, coisas que você não consegue colocar ali nessas outras categorias de publicação bibliográfica, então de textos que você publicou, você coloca aqui. E aqui eu vou passar depois os slides. Tem aqui uma descrição oficial do que é uma comunicação, que é uma conferência, um congresso, seminário, simpósio. É tudo bastante confuso. Geralmente a gente segue o nome do evento, porque tem muita sobreposição ali. Mas, principalmente quando a gente está pegando um evento que é internacional e está com nome em outra língua, muitas vezes não é a tradução direta. Então, às vezes um simpósio não é um simpósio, o equivalente a um simpósio aqui no Brasil. Então, tem que ficar atento ao que exatamente é aquele tipo de evento, independentemente do nome com a tradução. Falar mais sobre polarização de ciência e tecnologia. Eu vou falar mais depois. Conto publicado em uma antologia. Já falei. Relevante incluir uma publicação desse gênero nas minhas publicações. Sim, é muito importante. Assim, mesmo uma publicação que não seja acadêmica, é super importante, principalmente se você é da área de letras. Eu acho que assim, tudo que é produção bibliográfica, não importa o nível de profundidade, se é acadêmico ou não é acadêmico, tem que registrar tudo no Lattes, porque isso é uma área de destaque do Lattes, então eu recomendo colocar tudo. Aí aqui a gente chegou na parte de... Bom, eu vou aqui nas produções, aí o próximo campo é produção técnica. Então, a gente vai ter assessoria, consultoria. Eu não vou falar muito disso porque tem muitas opções e a maioria não é muito válida para quem atua no meio acadêmico. Aí depende muito, vai ser muito setorial, né? Então, depende um pouco da área que você atua. Por exemplo, mapas, né? Você é geógrafo, aí você pode incluir aqui na sua produção técnica um mapa. Agora, se você é de letras, não vai ser relevante, né? Um que é bastante relevante é curso de curta duração ministrado. Então, eu dei esse curso essa oficina de hoje é um curso de curta duração. Então, eu vou incluir aqui que eu ministrei esse curso, porque esse curso não é uma disciplina acadêmica. Se fosse uma disciplina, eu ia colocar lá na minha produção, na minha atuação profissional. Mas como é um curso curto, eu vou colocar aqui. Então, aqui, por exemplo, se vocês verem, tem inclusive aqui, ó, a outra versão que eu dei do curso em 2020 já está aqui. Né? Então, o mini curso, eu dei um mini curso de literatura infantil e juvenil digital, então eu coloco aqui. Editoração também é uma coisa que, principalmente para o pessoal da área de letras, às vezes entra muito. Então, se você fez trabalho de revisão, fez trabalho de preparação de texto, fez trabalho de diagramação, então tudo isso entra aqui como editoração. Manutenção de obra artística, então para quem trabalha na área de museologia, por exemplo, entra aqui. Maquete, para quem é arquiteto. Aí que a gente vai, que acho que aí entra na questão das lives, né, de eventos online que a gente fez. E aí tem duas categorias, tem os eventos que você organizou e tem os eventos que você participou como convidado. Então, se você foi convidado para dar uma entrevista, fazer uma live de um canal que não é seu, não é o seu canal do Instagram ou do Facebook ou do YouTube, você foi convidado para fazer uma live específica ou para fazer um podcast, por exemplo. Eu fui convidado outro dia para participar de um podcast. Aí isso entra como entrevistas,
mesas redondas, programas e comentários na mídia. Então, você está fazendo um comentário no programa de outra pessoa. Agora, se você tem um canal nas redes sociais, ou você tem um blog, você tem um website, aí você coloca aqui no redes sociais, websites e blogs. Então, tá vendo? E aí, aqui, por exemplo, o blog, o que eu faço mais é blog. Então, se você publicou o texto também num blog que não é seu, você coloca aqui como blog. Né? Não vai entrar lá na produção bibliográfica, entra aqui como blog. Tese de dissertação pode ser considerado um relatório de pesquisa. Não, geralmente tese de dissertação é separado, não entra como publicação, entra lá quando você descreve a sua titulação, você vai colocar o nome da sua tese de dissertação e só entra ali, você não coloca de novo na produção bibliográfica, não. Onde colocar parecer sobre artigos para periódicos científicos. Eu passei já esse. Parecer vai entrar aqui, ó, em atuação, revisor de periódico. Então, aqui ele usa uma terminologia, né, portuguesada do inglês, né? Porque o inglês é review, peer review, então aqui ele coloca como revisor, mas é o que a gente geralmente fala parecerista de periódico, então entra aqui. E aí você vai colocar o nome das revistas e vai colocar desde quando que você é parecerista. Ajuda tecnicamente a construção de roteiros de debate via programa StreamYard. Você entra, construção de roteiro vai entrar aqui na produção técnica. Então, você pode colocar aqui trabalhos técnicos, pode entrar aqui. Ou outra produção técnica. Roteiros. Aqui também tem se for, por exemplo, um roteiro de cinema, você pode colocar aqui na outra produção artística e cultural. Então, essa parte da produção técnica, eu acho que é a mais solta, assim, do Lattes. Então, pode entrar em vários lugares. Então, por exemplo, projeto gráfico de um livro, você pode colocar como editoração ou você pode colocar como outra produção artística cultural. Né? Então, aí entra na artes visuais, artes cênicas, música e outros. Então, para quem é designer, pode entrar no outros ou na produção, nas artes visuais. Eu geralmente prefiro outros. Uma das contribuições que faço como membro de grupo de pesquisa. Ah, entendi, Vanessa. Bom, mas é isso, você pode colocar aqui como produção técnica. Produtos educacionais, frutos do mestrado profissional. Você pode colocar... Tem dois lugares, tem projeto de ensino, mas aqui é só, né, um projeto propriamente dito, ou você pode colocar aqui nas produções mesmo, deixa eu ver, eu acho que tem um campo aqui, que agora eu estou me lembrando, assessorias, extensão tecnológica, produtos. Aqui, ó, desenvolvimento de material didático ou instrucional. Aí você coloca nessa categoria aqui. Então, todo mundo que é professor, na verdade, poderia colocar ali, se você fez uma apostila para um curso, você pode colocar aqui no material instrucional. Geralmente, slides eu nunca coloquei, assim, mas em teoria também é um material instrucional, né? Mas, enfim, não vejo muito as pessoas colocando. O Walter está falando aqui que se der aparecer duas vezes aparecer para a mesma revista, só aparece uma vez, mas é por período de tempo. Na verdade é isso, o Lattes tá meio desatualizado nesse sentido, né? Porque geralmente é isso, você é parecerista em momentos pontuais, não é uma coisa que ao longo do tempo, mas a estrutura que ele pede é de início e de fim. Então, geralmente a gente coloca quando começou e se você continua cadastrado ali, você deixa aberto. Normalmente eu faço assim. Mesmo tem revistas que eu já faz mais de um ano que eu não fui parecerista, mas eu posso ser, amanhã podem me mandar o convite. Então, se eu me cadastrei ali como parecerista, eu deixo em aberto.
Vamos ver aqui. Roteiro de entrevistas para o debate, mas também ajudo tecnicamente fazendo a live. Bom, a questão técnica, eu acho que, assim, se for um evento, a live for parte de um evento, você pode colocar aqui que você faz parte da organização de um evento. Agora, mas os eventos, geralmente, né, a gente está falando mais do que uma live, né? Tá falando um congresso, uma feira, exposição, um evento maior. Então, uma live sozinha eu não colocaria como organização de evento. Mas se é uma série de lives que tem uma proposta específica, né, que tem nome, aí sim. Por exemplo, eu vi que várias universidades estão fazendo um projeto de extensão que é uma série de lives de divulgação científica. Aí entra aqui como um evento e entra também na parte de extensão. Então, entra duplamente. Então, tem muito isso no Lattes, né? Acaba tendo um pouco de repetição. Mas eu prefiro que fique repetido, porque, por exemplo, às vezes você vai num concurso e eles pedem aquela informação e eles só olham uma parte ali do Lattes para fazer aquela avaliação. Então, é melhor que você faça, esteja em todos os lugares que tem que aparecer, mesmo que fique mais extenso, eu acho mais garantido, assim. Produção de imagens para material instrucional entra? Eu acredito que sim, assim, não vejo problema para entrar, não. Eu colocaria no material instrucional. Vou gravar um programa de 30 horas que será um curso de português filmado e transmitido. Como registrar? Se é a docência, você entra aqui como produções, curso de curta duração ministrado. Então, entra assim. Aí você pode colocar um material instrucional que você preparar, você pode colocar aqui no desenvolvimento de material instrucional. Então, poderia entrar 2 vezes esse curso, dependendo do sistema. Cada parecer vale pontos na Sucupira. Não tenho uma dúvida também, parecer do relatório, por exemplo. Então, gente, mas aí o que vocês preenchem para o Sucupira entra na ficha do Sucupira, por exemplo, se é aluno. Se é professor, já vai direto, né? Mas se é aluno, você preenche ali a ficha do Sucupira e aí eles vão bater a ficha do Sucupira com o Lattes. E aí, desde que esteja... porque ele não tem nenhum campo, porque ele poderia, por exemplo, aqui ter um campo dizendo né, quando foi, quais as vezes... Não, eu fiz errado aqui, não é isso. É atuação, revisor de periódico. Ele não tem aqui como colocar. Eu não colocaria 2 vezes, porque o lugar de revisor de periódico é aqui. Você pode colocar no outras informações aqui, quantas vezes, né, revisão, que você não deve nunca identificar o artigo que você revisou, né, porque isso é confidencial. Então, você não pode colocar o nome do artigo, mas você pode colocar aqui que você revisou na data tal e revisou na data tal. Eu acho que é o máximo que dá para fazer. Eu não colocaria na produção esse item de novo, não. Organização e mediação de clube de leitura. Eu vou pensar isso, eu não sei. Eu acho que pode entrar aqui como... porque não é uma produção, né? Isso é uma atuação. Eu acho que isso entra na atuação profissional. Você vai colocar ali a instituição que aquele clube de leitura está atrelado, e você coloca aqui na atuação profissional, porque é uma ação, não é um produto, né? Você ser mediador de um clube de leitura. Não tem como exportar os dados do Lattes para o Orcid, até onde eu sei, mas eu não sou muito especialista de Orcid, então não tomem a minha palavra como definitiva. Aí eu sugiro que vocês pesquisem mais, porque até onde eu sei não dá, mas eu não faz tempo que eu não entro no Orcid, então não sei. Aí o pessoal perguntou da questão da popularização de ciência e tecnologia, então eu vou dar aqui exemplos meus, né? Então,
Aí o que tem, assim, a educação e popularização de ciência e tecnologia, honestamente, eu nunca uso nada disso aqui para preencher. Eu ponho aqui tudo em produções, que geralmente é uma produção que vai estar divulgando. Então, aqui, por exemplo, nos blogs. Geralmente, para mim, o que eu faço de divulgação de ciência e tecnologia é blog. Então, aqui, por exemplo, eu escrevi um texto sobre multimodalidade aqui para um blog. Um blog de pesquisa. Então, isso é popularização da ciência e tecnologia. Então, está aqui como sim, certo? E aí, ele já vai aparecer direto aqui. Quando eu venho aqui no blog, ele já vai aparecer todos os textos lá de blog que eu marquei como popularização e educação da ciência e tecnologia. Então, eu normalmente não preencho nada por esse caminho aqui, eu preencho só por produções. Vamos seguir aqui. E uma dica também é de salvar tudo que é online, gente. Vídeo, salve o vídeo, baixa o vídeo do YouTube, faça um print screen da tela das coisas que você participou, porque tá muito difícil da gente, né? Nem sempre a gente tem certificado de, por exemplo, você deu uma live, às vezes a pessoa não te dá um certificado. Sempre é bom você pedir, mas se a pessoa não te der, você pode também botar o link e tira um print screen com todas as informações que você puder para ter uma comprovação de que você participou daquilo. Site, blog, faz um PDF, põe lá, imprimir, daí você põe lá, salvar como PDF, salva como PDF tudo que você publicou na internet, porque isso sobe. E depois você não tem comprovação nenhuma de que você fez aquela publicação. Então, eu aqui, por exemplo, é um PDF desse mesmo texto que eu estava falando aqui, de blog. Então, sempre é bom fazer. Então, sempre que você colocar aqui, é uma produção para ciência, educação e popularização da ciência e tecnologia, sim, ele vai aparecer já lá na aba de ciência e tecnologia, de divulgação de ciência e tecnologia. Aí a gente entra na parte de eventos. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Não. Presidir centro acadêmico. Você pode colocar lá na atuação profissional, como presidente do centro acadêmico. Na parte de... Deixa eu ver. Você vai aqui em atividades e você coloca direção e administração. Aí é presidente do centro acadêmico, por exemplo. Não precisa mandar o e-mail não, gente. A gente vai mandar pelo e-mail que vocês já se cadastraram. A lista de presença tá... O Ademir também postou aqui. Vocês não esqueçam de assinar a lista. Eventos. Agora chegamos, então, lembra que eu falei para vocês não preencherem produção bibliográfica relacionada a eventos. Por quê? Porque a gente vai fazer pelos eventos. Então, aqui tem a aba eventos. Participação em eventos. Então, eu vou clicar aqui e vou incluir um novo evento. Então, eu tenho a opção convidado, participante e ouvinte. Então, participante é o que fez uma comunicação no evento. Ouvinte só assistiu. Então, tem uma diferença importante ali. Então, se você só foi num congresso, mas não apresentou, você é um ouvinte. Então, eu vou colocar aqui participante, aí eu vou colocar aqui teste, o nome do evento, um evento internacional. Uma coisa importante do Lattes é sempre isso, você não precisa preencher tudo. Então, o que você não preencher, quando você for salvar, por exemplo, aí ele vai falar aqui o que você tem que preencher. Então, a natureza é obrigatório, o ano é obrigatório, o tipo de apresentação é obrigatório. Então, ele vai te indicar. Então, não é tudo que é obrigatório você preencher. Então, aqui, fiz uma comunicação oral, 2021, natureza, um congresso. E aí, como eu falei que eu fiz uma apresentação, eu estou obrigada a colocar o título. Então, o título. Estou vendo aqui só um teste. Não é divulgação da ciência e tecnologia. Ok, salvei. Então, eu participei do evento com essa apresentação. Como eu coloquei que eu apresentei, ele vai
aqui aparecer na parte produções esse botãozinho aqui com um tiquezinho verde. Quando eu clico nesse tiquezinho, eu ponho aqui incluir novo item, e aí eu posso incluir apresentação de trabalho ou trabalho publicado em anal de evento. Então, quando eu coloco a apresentação de trabalho, eu vou colocar os dados do trabalho de novo. Infelizmente, ele poderia ser esperto, né? Já importar, não importa. Então, eu tenho que botar lá o título de novo. E aí, sempre quando isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Sempre quando é uma produção sua, tudo que é na categoria produção, você tem que aparecer como um autor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui salvar, ele vai falar, o seu nome deve estar incluído na lista de autores. Então, você sempre tem que estar como autor aqui. Então, aqui a Aline, né, já tinha a Aline Abreu, a Aline Frederico, que sou eu. Então, aí eu salvo aqui. Aí, né, além de eu ter apresentado, foi publicado nos anais como anais, eu vou colocar também aqui publicação em anais, confirmo. Aí, se tiver DOI, eu coloco DOI. Aí eu vou dizer se foi o trabalho completo, foi publicado nos anais, o resumo ou o resumo expandido. Então, aqui completo, eu vou colocar de novo título, né, tudo errado. Mas, enfim, só um teste. Aí, de novo, você coloca se o evento é internacional, o nome do evento ele já vem automático e eu salvo. Eu preciso botar o título dos anais, né? Título, anais. E aqui vou ter que colocar o autor também, porque tem que entrar como autor. Aí, quando eu for aqui em produções, apresentação de trabalho, aqui, aquele congresso com o nome título já está aqui. E o mesmo vai ser para produções em anais. Então, aqui título. Então, quando acontece isso, é melhor eu fazer pelos eventos, porque eu já estou conectando tudo no mesmo evento. Então, eu estou unificando as informações, entendeu? Então, eu sugiro fazer assim. Aqui, depois nos slides, tem esse passo a passo que eu fiz com vocês, tá aqui explicadinho nos slides, depois vocês têm para acompanhar. E aí, como eu falei, os projetos a gente geralmente deixa por último, né? E principalmente porque a gente vai reaproveitar também as produções que a gente já tem para linkar essas produções no projeto. Então, né, isso eu falo, deixa por último para quem está começando a fazer o Lattes agora e tem coisas, já tem projetos para incluir. Então, aqui, essa imagem que eu coloquei mostra como aparece o projeto no Lattes. A questão do projeto é muito importante de você, os projetos que você participa como integrante e que tem um coordenador, você vai ir no Lattes desse coordenador e você vai preencher o seu igual ao do coordenador, só que a diferença é que você vai aparecer como integrante e aqui no caso a Beth vai aparecer como coordenadora. E eu vou colocar todas as pessoas do projeto também na minha descrição do projeto. E aqui, ele vai colocar aqui, ó, números de produção de ciência e tecnologia, 6, porque aqui quer dizer que eu conectei 6 projetos, 6 publicações que eu produzi que são relacionadas a esse projeto de pesquisa. Então, quando eu vou no projeto, eu tenho que descrever o projeto, depois descrever a equipe, então eu vou colocar o nome de todo mundo que faz parte do projeto, não é só o meu e não é só o meu e do coordenador. Vou colocar o financiamento, se tiver, então tive lá uma bolsa da CAPES para fazer esse projeto, coloco. Produção de ciência e tecnologia, então todos os artigos, que é essa aba aqui, tá vendo? E aí, quando eu já tenho os artigos lá cadastrados na minha produção, eu só vou puxar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, né, projeto de pesquisa. Então, esse aqui é o projeto que eu tô, que é o projeto que a Beth coordena. Então, esse artigo meu que eu acabei de incluir, ele é um artigo relacionado a esse projeto. Então, eu vou colocar aqui, incluir novo item, e vou colocar o artigo lendo um aplicativo. Opa!
Aqui apareceu. Então, agora ele vai aparecer lá como 7 produtos desse projeto. Então, tá vendo? Ó, tem todo mundo aqui, tem a descrição. Então, tudo isso aqui eu fiz exatamente igual a Beth colocou, né? A unidade da PUC, onde eu realizo a PUC, e o projeto está em andamento, então o fim está em branco. Eu vou salvar aqui. Então, esse é um dos lugares que é mais importante vocês seguirem o orientador, né? Aí aqui eu já falei, né, isso aqui eu já falei, que a popularização de ciência e tecnologia já vai se repetir se você marcar ali, então eu também não deixo. Aí tem a parte de bancas, aí eu também não vou mostrar com detalhes, mas é isso, se você foi parte de uma banca de TCC, mestrado ou doutorado, você vai incluir aqui. Então, trabalho de conclusão e comissões julgadoras. Então, se você é parte do júri de um prêmio, por exemplo, você coloca aqui que você participa de comissões julgadoras. As citações, elas são ainda feitas, para importar as citações, ainda é feito de maneira manual, né? Então, quando você clica aqui, você que tem que buscar suas citações e colocar aqui, você coloca a data. Infelizmente, ele não é automático ainda. Esperamos que no futuro isso seja automatizado. Comunicações orais podem ser popularização de ciência e tecnologia? Podem, sim, porque você pode fazer uma palestra divulgando a sua pesquisa, então pode ser sim. Por exemplo, lives que você faça que não sejam para um público acadêmico, que sejam para um público geral, elas podem entrar ali como divulgação de ciência e tecnologia. Então, é tudo que é um texto que não é voltado para o meio acadêmico, mas ele está falando da sua produção acadêmica para um público geral, entra como essa popularização da ciência e tecnologia. A participação em eventos pode parecer como formação complementar? Não, se é um evento, ele aparece aqui como participação em eventos. Formação complementar é só se for um curso mesmo. Não é para duplicar, são categorias diferentes de informação. Bom, agora eu vou, né, a gente está ficando sem tempo, eu quero deixar mais tempo para a gente acabar, para a gente fazer perguntas no final. Então, para salvar o currículo, então eu fiz essas alterações hoje. Daí você vê que aparece aqui vermelhinho falando que eu não tem alterações que não foram enviadas. Então tudo isso que eu fiz agora, que vocês viram eu mudando no meu Lattes, essas coisas não estão. Se vocês entrarem no meu Lattes agora, não vai aparecer essas mudanças. Só vai aparecer quando eu clicar em enviar. Então eu clico aqui em enviar. Aí eu tenho que aceitar a declaração de que eu estou aceitando o termo de adesão. Como o Lattes é uma ferramenta usada só no Brasil, né, no contexto nacional, eu não tenho nada no meu Lattes em inglês, não tenho tradução de nada, porque quase todo o campo do Lattes ele tem embaixo a opção de tradução, para você colocar aquelas informações em inglês. Eu não coloco nada em inglês, eu acho que não é relevante, mas aí, claro, depende do seu contexto, então se você achar relevante, você faz. E aí eu coloco que o idioma é português. Daí, se você colocar em inglês, você pode autorizar a publicação do currículo em inglês também. Ele sempre pede para você atualizar os seus contatos, né, para você não perder o seu acesso. E aí eu ponho enviar ao CNPq. Então, agora, se eu entrar lá no meu Lattes, né, então eu vim aqui, vai ter atualizado o currículo. Bom, ele está pedindo aqui, ele sempre pede esse código de segurança. Então, quando eu recebi aqui que o currículo foi enviado, quer dizer que foi enviado. Às vezes, ele demora um tempo. Às vezes, quando eu entro aqui no currículo, ele não está atualizado ainda. Isso costuma acontecer com certa frequência. Então, também, se você tem uma data para o seu currículo estar atualizado,
por exemplo, aqui, ó, a última atualização foi 6/2, ele ainda não atualizou, então daqui a pouco que eu tenho que entrar de novo para ele atualizar, e pode ser que só seja amanhã. Então, sempre preveja uma antecedência se você tem uma data para o seu currículo ter que estar atualizado, porque às vezes demora, principalmente épocas em que está todo mundo atualizando para as avaliações de pós-graduação. Então, para atualizar o Lattes, então, tudo isso que eu fiz, eu posso sempre voltar, né? Como vocês viram eu entrando aqui no meu Lattes, tá tudo aqui, e eu entro e eu posso, a todo momento, editar as minhas informações. E aí, para isso, eu vou no site aqui da plataforma Lattes e vou clicar no botão aqui, atualizar currículo, vou botar minha senha e vou entrar, então, nessa tela aqui do Lattes. Então, é simples assim para entrar. Aí tem a função de exportação. Então, se eu vou aqui nessa funçãozinha aqui da setinha e clico exportar, ele vai dar as opções de exportar em RTF ou em XML. Então, geralmente, XML, né, é uma linguagem de programação, então é para uma base de dados que vai incorporar aquilo. O RTF vai ser um documento de texto mesmo, que você pode abrir no Word ou no bloco de notas. Então, geralmente, a gente escolhe RTF. E aí, o que é legal dessa exportação do Lattes é que ele te dá opções, você não precisa exportar tudo. Você pode escolher que áreas você quer exportar e escolher o nível de detalhes também. Então, deixa eu vir aqui para... Porque eu coloco tudo nos slides, porque às vezes o site não funciona bem na hora da oficina, e aí já aconteceu isso comigo, e eu tive que... você disse que explicaria porque o currículo não é encontrado na pesquisa. Tá bom, eu explico daqui a pouquinho. Aqui na exportação, então eu posso, por exemplo, o endereço, eu não quero que apareça o meu endereço, mas eu quero que apareça os projetos, a área de atuação eu não quero, os prêmios. Então, eu escolho aqui tudo que eu quero, eu escolho se eu quero... Então, ele já tem algumas formatações padrão. Então, se eu colocar resumido, ele seleciona algumas. Ampliado, ele seleciona mais. Completo, ele seleciona tudo. E personalizado, eu vou selecionando aqui o que eu quero que apareça. Aí você tem as referências bibliográficas, como a BNT ou Chicago. Se eu quero mostrar a palavra-chave, setor de atividade e área de conhecimento, eu posso botar ou não colocar. O período, e aqui que é o que eu falei, se eu quero só, alguns concursos, por exemplo, eles só vão avaliar o que você fez nos últimos 5 anos. Então, você coloca aqui desde 2015 ou 2016 para valer os últimos 5 anos, e aí você vai ter um currículo só dos últimos 5 anos, mais atual, mesmo que você tenha colocado toda a sua vida lá no Lattes. Você pode escolher se você quer abreviação ou sem abreviação, informações adicionais, você quer que seja apenas os trabalhos mais relevantes, aqueles 5 que você falou que são os mais importantes, citação bibliográfica e número de citações dos artigos, se você tiver preenchido aquele campo, né? E ele tem isso, né? Ele tem o período de atuação profissional e o período de produção. Então, pode ser que você queira toda a sua carreira profissional, mas você só quer os artigos dos últimos 5 anos. Então, aí você coloca aqui nos últimos 5 anos. E aí, quando você confirmar, ele vai gerar um arquivo RTF que tem essa cara aqui do slide. Né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Então, vai ser um documento de texto, só que, né, nada é perfeito, gente. Então, ele vai fazer, aqui é um legal, até a formatação dele, mas ele tem alguns bugs. Então, aparecem os códigos de programação aqui no meio, então tem que dar uma limpadinha, não dá para exportar e mandar para o concurso, ou para o empregador, ou o que quer que seja. Então, precisa dar uma limpada, mas aí é um documento de texto que você pode fazer o que quiser com ele. E aí, para encerrar, a questão da frequência de atualização. Então, quando atualizar? Então, é no mínimo uma vez por ano, porque geralmente o seu grupo de pós-graduação, o seu programa de pós-graduação vai te dizer, olha, está na hora da gente preparar a nossa produção anual para mandar os formulários do Sucupira, né, se você for aluno, e para atualizar o Lattes.
Então, no mínimo, você tem que fazer nesse momento, antes do prazo que te derem, você tem que fazer. Mas eu recomendo que cada atividade que você faça, você vai lá e coloque. Principalmente esse ano, a gente fez tanta coisa online. Quem que lembra a live que fez em maio do ano passado? Eu já não lembro nada. Então, eu recomendo sempre que vocês vão colocando, sempre que fazem uma atividade, já coloca, já salva o certificado, já põe na pastinha, porque senão depois é muito difícil você lembrar tudo que você fez depois que passou quase um ano. Então, e por que atualizar sempre? Primeiro porque o currículo é público, então todo mundo está vendo. Então, se você demora para atualizar, as pessoas vão ver as informações antigas sobre você e elas podem te avaliar com base em informações que não estão relevantes, né? Que não são a verdade do seu momento atual. Você pode esquecer, como eu falei. E uma coisa muito importante, você pode esquecer do certificado. Quando a gente coloca no Lattes, a gente lembra, eu preciso salvar o certificado. E às vezes, ou o certificado não veio porque o e-mail foi parar no spam e você não viu, ou porque aquela pessoa esqueceu de mandar o certificado. Então, se você faz logo depois do evento, a chance de você conseguir o certificado que se perdeu é muito maior do que 6 meses depois, quando o e-mail do evento nem responde mais. Então, é sempre bom você estar sempre seguindo isso. E, além disso, que é isso, o trabalho é muito maior. Se você deixa para fazer uma vez por ano, você pode separar ali 2 dias para fazer tudo isso, de lembrar tudo que você fez, caçar os certificados, organizar tudo. Vai precisar de muito mais tempo para fazer aquilo. Não é 2 dias, estou exagerando, mas vai precisar de muitas horas. Não vai ser em meia hora que você vai fazer, não. Né? Então, aqui tinham perguntado, né, por que eu não acho o meu nome? Então, assim, eu não sei exatamente, mas o que pode acontecer? Por exemplo, eu vou usar meu amigo Luiz Girão, que é doutorando no programa. Então, eu vou procurar aqui, Luiz Girão, inclusive já estava aqui porque eu já procurei ele. Aí, tá aqui, ó, ele vem selecionado como doutores. Então, se eu buscar o Luiz como doutores, ele não vai achar. Então, eu imagino que você não se acha porque você não está desclicando aqui. Então, você tem que clicar aqui em demais pesquisadores e procurar. Eu procurar Luiz Girão, eu vou achar, tem vários, inclusive, e né, no caso, é esse aqui. Então, outra questão é você estar usando o nome, você tem que é sempre melhor, se você colocou muitos nomes, é melhor você procurar menos nomes e ele te dá as opções. Se você estiver digitando errado, também ele não vai encontrar. Então, eu espero que a pessoa que falou de não encontrar na pesquisa, dá uma olhada nisso, Lázaro, e se não for isso, você me fala que eu tento descobrir qual pode estar sendo o problema. Aline, por favor, posso ter perdido, mas não deixe de falar onde entram as disciplinas dadas em cada universidade, cada curso. As disciplinas vão entrar aqui na parte de atuação profissional. Então, aqui, por exemplo, né, que eu dou disciplina na UFRJ. Então, eu vou aqui, vínculos, eu estou aqui, professor substituto. Né? Então, eu sou servidor público temporário, aqui. Aí, aqui eu não coloquei, você pode colocar aqui já as disciplinas, mas eu geralmente coloco, porque na parte de atividades, né, vínculos e atividades, aqui, ensino de graduação, então eu marco aqui nível de graduação e eu coloco aqui disciplinas ministradas. São de boto desde quando que eu estou ministrando essas disciplinas. Então, entra aqui, em atuação profissional, atividade. Bom, gente, então eu termino por aqui. Aí eu só queria... Alguém falou que não consegue acessar o Lattes, né, nos comentários. Problemas técnicos, a senha não funciona, essas coisas, vocês têm que ligar. Tem que ligar para a central de atendimento do CNPq. Então, ligando para esse número aqui, eles costumam ser bastante prestativos e te ajudar a recuperar a sua senha por meio do telefone. E aí eu queria saber se tem gente que tem mais perguntas que não foram esclarecidas ainda. Que eu me lembre, eu respondi tudo que estava nas perguntas lá do formulário inicial.
Mas se tiver alguma coisa que eu passou ou alguma dúvida que surgiu agora, a gente tem ainda uns minutinhos para responder. Projetos educacionais desenvolvidos em instituições públicas vinculados a editais. Projetos educacionais, eu nunca fiz, então eu sugiro que você pesquise pessoas que já fizeram isso para conferir, mas eu coloco aqui como projeto de ensino. Eu colocaria, na verdade eu não tenho no meu, então eu coloco aqui no projeto de ensino. Então também ensino-aprendizagem, aí tem o tipo de ensino que está envolvido, a instituição, então eu colocaria aqui como projeto de ensino. E fiquei com dúvida sobre o preenchimento de textos publicados em anais. Tem que ter algum código? Não, não tem nenhum código. Se os anais envolverem esse DOI, que é esse código de identificação individual, então aqui, né, eu estou nesse artigo. O artigo tem o DOI. Às vezes um anal de congresso que está publicado online, ele pode ter o DOI também. Então aí você pega esse código na própria publicação online. Se não, você não precisa do código, aí você vai só preencher com o nome dos anais, a número de página onde está a sua contribuição, e é isso. Edital, sim, eu acho que se você ganhou algum edital, você pode descrever na parte de prêmio, sim. Eu devo dizer que eu nunca vi, mas eu acho que é o lugar que eu colocaria. Aí, claro, se alguém também tiver uma outra... não concordar ou tiver visto de outro modo, vocês podem me falar, assim. Mas eu colocaria em prêmio, sim. Em que lugar mesmo eu vinculo o ORCID? Em dados gerais e identificação. Dados gerais e identificação. Essa oficina que estamos fazendo entre informação complementar ou eventos? Eu acho que entre informação complementar, é uma oficina, então apesar de ser online, tem um foco de ensino, então entra como formação complementar. Aline, sou professora da rede municipal e realizo projeto de leitura com a minha turma. Pode colocar no tipo de projeto de ensino? Não, aí eu não colocaria aqui, não. Eu acho que... bom, não sei, eu também nunca vi. Eu não sei se a Beth tem alguma dica para projeto de leitura. Eu colocaria mais na atuação profissional. Eu colocaria ali dentro da... né, você coloca na sua atuação profissional, você vai colocar que você é professor. E você pode colocar como uma das atividades que você realiza um projeto de leitura. Eu acho que seria o mais adequado. Porque aqui, quando a gente fala de projeto de ensino, a gente está falando de um projeto maior, entendeu? Uma coisa assim de conceitualização, eu estou implementando um sistema educacional específico, então eu estou pensando em todas as etapas, na avaliação, na forma de ensino, então eu acho que é um projeto maior. Um projeto menor, assim, eu colocaria projeto de leitura específico, eu colocaria na atuação profissional. Aí o pessoal, bom, obrigada, gente, o pessoal que está saindo já. Aqui, se eu não tenho mais acesso ao e-mail cadastrado, consigo recuperar? Consegue por esse telefone aqui. Pelo telefone você consegue, porque aí eles conseguem ter acesso lá. Publicação de uma produção no portal Educapes. Entraria onde? Pode entrar em site, aqui tudo que é site, entra aqui do produções, redes sociais, websites e blogs. Então, entra aqui como site. Sobre prêmios, bolsa de pesquisa PIBIC entra ali? Entra ali. Bolsa PIBIC também entra nos prêmios. E entra também, você aí também na atuação profissional, você vai colocar lá que você é bolsista também naquela instituição. Então, você coloca em vários lugares. Mais alguma dúvida, gente? Se alguém quiser falar pelo microfone também, tiver alguma dúvida. Fiquei com dúvida de como colocar o PIBIC em prêmios. Você vai aqui, prêmios e títulos.
Aí você descreve aqui, coloca o PIBIC, eu acho que é da CAPES o PIBIC, não é? Eu não sei, na verdade. E é isso, coloca aqui e coloca o ano que você recebeu. E aí você vai, é o mesmo, né, como por exemplo aqui eu coloquei a bolsa de pós-doutorado, então a bolsa do Plano Nacional de Pós-Doutorado e coloco aqui que é da CAPES, recebida em 2019. Aí quando vai aqui né, no caso eu falei do pós-doutorado, mas vamos pegar, por exemplo, bolsa de doutorado que eu tive, né? Aí eu vou lá no prêmio, mas eu vou aqui também no formação acadêmica, aí eu coloco também bolsa da CAPES. Então, eu coloco em vários lugares ao mesmo tempo. Todo lugar que aparece perguntando se você teve bolsa para fazer aquele evento específico, aquela formação ou aquele projeto de pesquisa, você repete essa informação da bolsa, porque é sempre importante, porque isso também, eles usam isso para avaliar você enquanto bolsista, né? Eles vão olhar para o seu Lattes, inclusive é sempre bom falar com o seu técnico, por exemplo, no meu caso, deixa eu até ver aqui meu Lattes. Por exemplo, aqui ó, aparece até meio estranho o meu... Ó, tá vendo? O meu doutorado aparece doutorado pleno em Cambridge, Cab Scott, Cambridge Overseas Trust. Esse negócio estranho aqui é porque o meu técnico da CAPES falou que eu tinha que colocar assim, então, porque eles procuram por isso, então vale a pena perguntar para o seu técnico como que ele, se você tem uma bolsa de doutorado, como que ele quer que coloque, assim. Se for uma bolsa, aqui no meu caso era uma bolsa bem específica, né? Tem bolsas mais gerais, aí acho que não precisa ser tão específico. Tem mais alguns comentários aqui. Sou bolsista pela instituição, mas não recebo uma bolsa mensal. Posso colocar assim mesmo? Sim, pode colocar. A bolsista não é só para quem é bolsista mensal, para quem recebe a mensalidade, não, porque às vezes você é bolsista, mas você recebe a isenção da mensalidade do curso, então também conta. Ter sido escolhido como professor paraninfo pode ser incluso em prêmios? É uma coisa que eu nunca vi, mas eu colocaria em prêmios, sim. Eu acho que sim, é uma distinção, então eu acho que sim. A gente vai disponibilizar os slides, sim, vai mandar pelo e-mail com que vocês se cadastraram. Então, só esperar que amanhã a gente já manda. Aline, só duas dúvidas, não sei se eu passei batido aqui, mas a questão dos anais, né? Eu até te mandei um link aí para tirar uma dúvida prática. Por exemplo, pelo que você estava explicando lá, eles pedem o código, né? Não, eles não pedem, né? Os anais, não. Eu coloquei aqui trabalhos publicados em anais de eventos e a primeira informação é informe o DOI do artigo e clique no botão para recuperar os dados. Mas é só se tiver o DOI, se não tiver, você não precisa colocar. Ah, tá. Porque até mandei um link só para olhar, porque eles realmente colocaram muito parecido com o que estava na tela inicial. Tem eles colocam, porque se você tem o DOI, você coloca primeiro, ele já captura as informações da base de dados online e você não precisa digitar. Mas anais, geralmente, a maioria não tem DOI ainda. A não ser que seja uma conferência internacional muito grande, aí eles têm mais dinheiro para botar DOI para todos os artigos de anais, mas se não, não. Tá, obrigada. E uma última dúvida, não sei se eu perdi ali quando estava falando eu vi que ali se abriu, né? Então eu acho que eu vou colocar só esse SSN, no caso, para ficar uma informação completa, né? Isso, exatamente. O SSN é importante. Eu não sei se eu perdi na tua explicação, peço desculpas, mas por exemplo, quando a gente vai fazer a busca do nome, o meu nome tem muita... Eu até estava, na hora que você estava falando aqui do Orcídio, eu fui lá para testar o Orcídio, tinha mais de 10 pessoas com o mesmo nome que eu e sobrenome. Então, porque eu achava que, pela lógica, conforme a gente atualizava o Lattes, então os currículos mais atualizados apareceriam primeiro na busca, mas não é bem assim, né? Não tem uma ordem, parece.
Eu não sei qual que é a ordem que aparece na busca, não, mas não tem. Você tem que olhar ali mesmo e encontrar o seu. O que tem é que ele tem uma descriçãozinha, né? Então, você consegue ver... Deixa eu parar aqui. Você consegue ver pela descriçãozinha aqui do resultado de busca. Sim. Tá vendo? Aí aparece a graduação do Federal do Ceará, graduação, daí você vê... Uma outra dúvida, quando eu fiz meu Lattes, eu sabia menos que eu sei agora, sei pouco ainda, mas eu sabia menos. Mas eu coloquei lá uma sigla, tipo, Vanessa Ramos da Silva, então V.R.S, né? Eu queria mudar um pouco essa sigla. Tem como fazer isso automaticamente para quem... Não, para o que você já fez, você tem que colocar, você tem que entrar lá um por um e mudar. Tá, Não tem obrigada. como fazer automático, não. Certo? Eu tenho mais algumas dúvidas aqui. Carolina está agradecendo. Aline, Oi, acho que a gente já podia ir encaminhando para o encerramento, né? Sim, acho que só tem mais uma dúvida aqui, que é sobre cursos com carga horária de 160 horas ou mais. Você coloca ali em formação complementar, mais outros. Então, daí não entra como curso de curta duração, entra como outros. E você coloca a carga horária ali, que é de 160 horas. Certo? Bom, gente... As dúvidas vão aparecendo, né? Com o preenchimento, não tem jeito. Na hora de preencher, por isso que é bom que fica gravado, o curso está gravado. Todo mundo vai receber o link, todo mundo vai receber os slides. E aí é ir para a prática, mão na massa, né? Vai preenchendo e vai tentando voltar aqui para tirar as dúvidas. E acho que anotar o telefone, né, Aline, que você colocou aí nesse último slide lá do atendimento do CNPq, é super bom. Eles costumam responder, não é difícil, né, falar, pelo menos nas minhas experiências foi uma coisa rápida, assim, então, eficiente. Mas é isso, não tem... É só fazendo e aprendendo a cada preenchimento, né, Aline? Veja como você trouxe coisas novas para esse curso, né? Olha, toda vez aparece descobertas. Sempre as coisas vão mudando e tem um enfoque maior em alguma coisa. Esse ano foram as lives, né? Então, a gente tem sempre... E é isso, não tem um lugar, né? A gente tem que acomodar as coisas que surgem na estrutura que já está ali. Então... É verdade. Podemos, então, Aline, terminar? Você quer dizer as suas palavras de encerramento? Não, eu queria só agradecer a todo mundo que participou. Se tiverem dúvidas, podem me escrever por e-mail, me contactar. E a gente vai mandar, então, por e-mail os certificados e os slides. Então, quem não assinou a lista de presença ainda, o Ademir postou aqui agora, não esqueçam de fazer, porque só quem assinou a lista de presença vai receber certificado. Tá bom? Muito obrigada, Beth, de novo, e Ademir, por ficarem também, acompanharem. E boa noite a todos. Bom fim de semana. A gente que agradece, Aline, a sua disposição e a sua generosidade em compartilhar aqui, em nome do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Eu te agradeço muito, e em meu nome também, você sabe. Nossa parceria é muito valiosa para mim, tenho muito orgulho e muita alegria do que a gente vem realizando, tá bom?